pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Esse livro é um conto que foi publicado em 1843 na Inglaterra. Esse é um livro que eu sei que muita gente gosta de ler na época de Natal, porque ele é considerado por muitos uma recriação do Natal, como se ele fosse trazer de volta a vontade de ter o espírito natalino. Eu acredito que isso é um pouco demais, que por mais que seja um conto interessante, que mesmo muitos filmes e muitos outros livros mais atuais também tenham a mesma ideia que tem aqui no conto, ainda assim não sei se quer dizer que ele traz um espírito natalino de volta que não existia. Bom, o nosso protagonista, o Sr. Scrooge, ele é uma pessoa amarga, ranzinza, uma pessoa ruim mesmo. E principalmente que odeia a felicidade alheia. Ele odeia as comemorações de Natal. E logo no início do livro a gente já sabe que o sócio dele, aquele que foi sócio dele por toda a vida no escritório, o Sr. Marley, já morreu. O livro começa assim. Para começo de conversa, Marley estava morto. Não havia dúvidas quanto a isso. Sua certidão de óbito foi assinada pelo pastor, pelo escrivão do cartório, pelo agente funerário e pelo coveiro. Scrooge, o Sovina, também assinou. E olha que na bolsa de valores o nome de Scrooge era muito bem aceito em qualquer papel que ele assinasse. O velho Marley estava tão morto quanto a maçaneta de uma porta. E essa informação de que o Marley está com certeza morto é essencial para a história. Nós temos também a descrição do Sr. Scrooge. Scrooge era tremendamente sovina e mão fechada. Ele era um velho pecador que adorava cobiçar, cercar, acuar, agarrar, apertar e extorquir. Duro e insensível como uma pedra de amolar, de onde nem o aço consegue tirar a menor faísca. Discreto, independente e solitário como uma ostra. Então nós temos também aqui quem era esse protagonista. Nós temos, dentre muitas pessoas que passam pela história, dois grandes personagens. O sobrinho do Sr. Scrooge, que é uma pessoa muito feliz, que ele é o oposto do tio e que tenta mostrar a todo custo a alegria do Natal, a alegria de estar vivo e com outras pessoas, insistindo todo ano em convidá-lo para passar o Natal na sua casa. E nós também temos o empregado do Sr. Scrooge, que é alguém que trabalha muito e ganha muito pouco, tem uma família bem numerosa e que mal consegue sustentar, e também tem um filho pequeno que, pelo que dá para entender da história, é uma pessoa com deficiência. E esses dois personagens vão ser essenciais também no final da história. E aí a história se passa num dia de Natal, em que toda a cidade está se preparando para fazer a ceia, para se divertir em família, com os amigos. E nesse dia a gente passa alguma parte dele com o Sr. Scrooge e a gente descobre que ele é essa pessoa ruim, como a gente viu aqui no início. Chegando de noite em casa, ele vive sozinho, ele acaba encontrando o fantasma do Marley, do seu antigo sócio. E esse fantasma aparece com uma cara de sofrimento, carregando correntes pesadas. Quando o Sr. Scrooge pergunta para o Marley o que aconteceu, o Marley responde o seguinte: é exigido de todo homem, o fantasma explicou, que seu espírito ande no meio de seus semelhantes e viaje por toda parte. Mas se esse espírito não fizer isso em vida, está condenado a fazê-lo após a morte. Estou condenado a vagar pelo mundo, ai de mim, sem poder participar daquilo que vejo, mas que eu poderia ter compartilhado e transformado em felicidade enquanto estive na Terra. Essa aparição desse fantasma serve para abrir os olhos do protagonista diante de tudo aquilo que ele faz de ruim para as outras pessoas. E é na verdade um alerta que o autor do livro coloca como que para toda a sociedade. Me parece que é muito mais nesse sentido que se quer dizer que ele recupera o Natal, porque o que ele quer mesmo é mostrar que muitas vezes a forma que se leva a vida não é a melhor para as pessoas. E aí o espírito do sócio diz para ele que ele vai ter uma segunda chance e que naquela noite mesmo de Natal ele vai receber a visita de outros 3 espíritos. O espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. O espírito do Natal passado
Ele é como se fosse uma criança, mas o protagonista descreve ela como uma criança estranha, como se fosse uma criança velha. E esse espírito do Natal passado vai levar a gente junto com o protagonista para ver como foi o passado do protagonista, como foi a sua infância, adolescência. E a gente descobre que ele teve muitas perdas, muitas dificuldades. Num trecho, o fantasma do Natal passado diz o seguinte: "Eu lhe disse que são imagens de coisas que já passaram", o fantasma retrucou. "Não me culpe por elas serem como são." Depois dessa viagem ao passado, ele recebe a visita do espírito do Natal presente, que é o espírito do Natal daquela noite de Natal, que parece para ele como um gigante glorioso, que segura uma tocha, que parece ser muito bom e muito feliz. Esse fantasma vai levar ele para ver como são as comemorações das outras famílias. Isso causa muitas surpresas para o Scrooge, porque ele descobre que o empregado dele passa por grandes dificuldades, tem uma família numerosa para sustentar com pouquíssimo dinheiro que ele paga. E também descobre que talvez o futuro daquele filho, que é uma pessoa com deficiência, talvez não seja um futuro muito longo. Ele descobre também que o sobrinho dele fica muito triste por ele nunca comparecer no Natal, porque o sobrinho dele efetivamente gosta dele, como pessoa mesmo. Da mesma forma que ele descobre que para a maioria das pessoas ele é odioso, que a maioria das pessoas não gosta dele. E isso é algo que machuca bastante ele. Da mesma forma, esse espírito leva eles para uma viagem por muitos lugares, vendo como está sendo a noite de Natal. E esse trecho aqui é bem marcante. Eles passaram por muitos países, viram muita coisa. Foram muito longe e visitaram muitos lares, mas sempre com um final feliz. O espírito se aproximava de doentes acamados e eles ficavam alegres. Visitava os exilados em terras estrangeiras e eles se sentiam em casa. Acompanhava a luta dos desafortunados e eles ficavam resignados e se enchiam de esperança. Abordava os pobres e eles se imaginavam ricos. Nos asilos, nos hospitais e nas cadeias, em todos esses refúgios de miséria, onde os homens levianos, iludidos com a sua pequena e breve autoridade, não tinham conseguido fechar a porta para barrar a entrada do espírito. Ele deixava sua bênção ensinando seus preceitos a Scrooge. E no final, a última visita que ele recebe é do espírito do Natal futuro. Aqui já é uma visão bem mais sombria, como se fosse uma alegoria da morte. E esse espírito mostra para o protagonista como será o futuro dele se ele não mudar nada do que ele faz no presente. E é um futuro bastante sombrio. Esse futuro perturba muito o protagonista. E é assim, ao longo da visita dos três espíritos, que vai se operando uma modificação genuína no Scrooge. Ele começa a perceber que ele, com as atitudes dele, causa o mal, causa a infelicidade para as outras pessoas. E que ele mesmo, na verdade, não teve grande culpa de tudo o que aconteceu no passado. Que talvez o melhor seja repensar e seguir de uma maneira melhor no futuro. Esse é o grande mote da história. É o espírito natalino que toma Scrooge e faz dele uma pessoa melhor. É um conto lindíssimo, a verdade é essa. É um livro com pouco mais de 100 páginas que, mesmo sendo tão curto, consegue colocar muita coisa nele. E também traz muitas reflexões. Imaginem que esse é um conto de quase 200 anos. E ainda hoje nós usamos essa mesma ideia trazida aqui para contar novas histórias. Então, mesmo sabendo que nem tudo é tão simples, nem tão fácil como aqui nesse conto, que não vão aparecer espíritos natalinos para falar com a gente, é possível sim tirar algo desse livro. É possível principalmente repensar coisas a partir dessa história. Bom, pessoal, essa foi uma análise muito breve de Um Conto de Natal do Charles Dickens, que mesmo já tendo passado um pouquinho o Natal, ainda vale a pena ler. Até os próximos vídeos!